Esse vídeo é para aquelas pessoas que estão muito preocupadas, que passaram por várias experiências com dentista e que toda vez a criança chorou muito, reclamou e os pais ficaram com uma insegurança muito grande em função daquilo que realmente estava acontecendo com a criança. Ou então aqueles pais de crianças pequenas que estão com problemas dentários, que os pais estão com muito receio de levar essa criança para o dentista, com medo que essa criança fique traumatizada, que sinta muito medo por causa dessa experiência no consultório dentário. Se esse é seu caso, esse vídeo foi feito especialmente para você. São tantos elementos, não é? Num tratamento dentário, os pais eles têm as suas próprias referências. Referência de quando eles eram crianças, referências até de tratamentos quando já eram adultos. E aí fica aquele pavor na família, né? Pelo fato da criança, dos pais perceberem que a criança precisa de um tratamento dentário, mas como é que vai ficar essa história? Como que a minha criança, meu filho, meu bebê não vai ficar com medo de dentista pro resto da vida, né? Esse é um tema assim que todo mundo que preocupa, né? Que povoa a cabeça de todos os pais, e uma preocupação maior daqueles pais cujas crianças já estão com problemas. Como que a gente deve pensar isso? Então, eu gostaria de começar com essa visão de que a percepção de uma criança é uma percepção muito mais sutil, muito mais refinada até do que dos adultos, porque a criança está completamente aberta para o meio ambiente. Então a criança, ela percebe, por exemplo, a nossa respiração, o tom da nossa voz, a nossa postura, a segurança, a tranquilidade. Então, quando a gente fala sobre medo de criança no dentista, essa é a principal chamada que numa conversa inicial com os pais deve acontecer. Então, os pais têm que estar muito seguros, muito tranquilos, muito bem informados sobre o procedimento em si, né? Sobre todas as possibilidades todas as variantes, né? Daquele procedimento na criança que eles estão conduzindo ao consultório dentário e de fato o que é que vai acontecer na hora, como é que os pais poderiam se comportar para ajudar. Então os pais falam, ai nossa, eu queria tanto colaborar, eu queria ajudar para aliviar esse sofrimento desse tratamento dentário. Então a gente vai conversar um pouquinho agora sobre as percepções da criança. A hora que os pais abrem a porta do consultório, nós já percebemos o tom daquela família, ou seja, o grau de ansiedade que aqueles pais se encontram. Isso pelo nível de quantidade de informações que os pais procuram passar para a criança já desde o momento em que abre a porta do consultório. Então, a criança começa a perceber que tem alguma coisa de errado por aí, né? Então essa já é uma observação, uma sugestão para que quando você for levar seu filho ao dentista, antes de você ir, você já pegue, já leia, já se instrua a respeito de informações que vão te ajudar já na condução dessa criança para o consultório. Por isso que é tão importante uma primeira consulta. Uma primeira consulta é como se fosse assim, um banho quente gostoso para os pais, sabe? De aquecer esses corações para que eles sintam o que é realmente importante para aquela criança e como é que essa criança vai ser acolhida nesse consultório. Muitas vezes os pais chegam dizendo que a criança tem medo de roupa branca. E eu tô gravando esse vídeo em particular de roupa colorida para dizer para vocês que não é a roupa que vai ser determinante no atendimento dessa criança. Eu tenho, assim, experiências até chegam a ser engraçadas, porque
Às vezes os pais colocam isso na ficha e só da criança escutar a conversa que eu estou começando a manter com os pais, a criança já de cara já mostra uma atitude diferente daquela atitude que os pais esperavam. Então, isso como eu disse inicialmente no vídeo, né? A criança percebe tudo, ela percebe o tom da voz, ela percebe a maneira, a postura, o olhar. Muitas vezes, um pequeno, breve olhar que a gente dê para a criança quando entra na sala, já é determinante para essa abordagem, para essa aproximação da criança. Então, o que eu estou dizendo de fato aqui? Estou dizendo de fato que os pais têm que ser... ter essa visão, tem que ser oferecida para os pais essa visão, para que os pais comecem a ter essa conduta, que eu nem vou dizer que eles sejam pais profissionais, porque isso é muito difícil, né? É impossível, mas que a gente consiga despertar através de uma primeira abordagem numa consulta ou através desse vídeo, que a gente consiga despertar esse nosso interior para esse acesso à criança, um acesso que a criança, na verdade, espera de nós. O que ela espera de um adulto? Ela espera essa segurança, essa firmeza, esse acolhimento, essa calorosidade que um profissional da área tem que passar para os pais para que eles consigam replicar isso em casa e antes do atendimento e durante o atendimento também. Então, trazendo agora para o ponto de vista prático, como é que isso funciona? A criança ela não gosta de ser contida. A criança, o significado, o sinônimo de criança é movimento. Então, a criança gosta de se movimentar e ficar parado na cadeira para ela é muito difícil. Então, como que a gente consegue fazer com que a criança fique parada? Então, eu falei até agora de sentimentos, de um clima, de uma postura que a criança tem que perceber para que o seu interior comece a se tranquilizar e para que ela consiga escutar o profissional. Então, embora a criança seja muito pequenininha, muitas vezes a criança não sabe falar, não sabe se expressar, mas ela consegue perceber a intenção, ela consegue perceber essa dedicação amorosa que a gente tem olhando para a criança. Muitas vezes os pais estão deitados sobre a criança ou está no colo dos pais, mas o profissional se comunicando com a criança, não que ela não vá chorar, talvez ela se expresse através do choro, mas ela não sentindo dor e havendo essa comunicação, com o tempo, na primeira sessão ou nas sessões subsequentes, ela através dessa confiança, pelo fato de não sentir dor e muito importante, pelo fato dela sentir que não vai haver uma desistência. Isso é uma dica importante. Então, se a criança chora, todo mundo para consolar a criança no caso, né? Para fazer um consolo da criança, ela sabe que chorando ela vai ser consolada nesse sentido, com uma paralisação do trabalho. Então, o consolo da criança ele tem que ocorrer de uma outra maneira, para que a criança não comece a usar de recursos tanto lógicos daquela criança que sabe conversar, que são os pequenos advogados, os pequenos filósofos, os pequenos políticos que sabem argumentar, quanto as crianças menores. A gente está verificando que crianças que anteriormente, muito pequenininhas, não estavam na idade de começar a forçar o vômito, hoje eu percebo que crianças na faixa de 2 anos até começam a forçar o vômito para que a gente pare o tratamento, coisa que não era comum anteriormente. Essa segurança dos pais, essa abordagem bem consciente, bem específica com relação a essa criança vai fazer com que, a partir do momento da segurança dos pais, que os pais não desistam, não interrompam o tratamento, a sessão, no meio da sessão, que haja uma sequência e essa criança vai acabar respondendo a esse tratamento que ela está recebendo efetivamente. Então, o medo vai acabar sendo transformado em confiança.
com certeza, através de um abraço no final, através de um aconchego no colo dos pais e muitas vezes até no colo da profissional. Finalizando esse assunto, é claro que cada criança tem uma natureza diferente. Há muitas crianças que são mais sensíveis, mais medrosas, outras crianças são mais firmes, mais teimosas, mas todo tipo de criança, ela precisa e merece um tratamento adequado. Para você complementar essas informações, que eu sei que assim, é um tema muito amplo, muito complexo por causa da individualidade da criança e da variedade da necessidade dos tratamentos, eu sugiro que você acesse outros artigos do site, que você deixe a sua dúvida tanto no Facebook, que você se cadastre no canal do YouTube e que você deixe seu comentário e suas dúvidas também, tá bom? Conto com sua colaboração e suas opiniões, por favor. Muito obrigada.